Olá, olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem por aí com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma resolução e hoje a gente vai falar dessa questão de manifestações artísticas do Enem 2019 reaplicação, ou PPL. A gente começa ali pela perigrafia e identifica, gente, que se trata de um texto cujo título é Folclore Nacional 1, Festas, Bailados, Mitos e Lendas, tá? Então a gente logo de cara consegue identificar pela perigrafia que se trata de uma questão de manifestação artística e já vai mobilizar o nosso conhecimento prévio a respeito disso. Bora lá. A porca e os 7 leitões. É um mito que está desaparecendo. Pouca gente o conhece. É provável que a geração infantil atual desconheça. Em nossa infância em Botucatu, ouvimos falar que aparecia atrás da igreja de São Benedito, no Largo do Rosário. Aparece atrás das igrejas antigas. Não faz mal a ninguém. Pode-se correr para apanhá-la com seus bocorinhos, que não se conseguirá. Desaparecem no lugar costumeiro da aparição, a qual só se dá à noite, depois de terem cumprido a sina. Em São Luís do Piraitinga, informaram que se a gente atirar contra a porca, o tiro não acerta. Ninguém é dono dela e por muitos anos apareceu atrás da igreja de Nossa Senhora das Mercês, na cidade onde nasceu Oswaldo Cruz. Então vamos lá. Os mitos são importantes para a cultura, porque, entre outras funções, auxiliam na composição do imaginário de um povo por meio da linguagem. Esse texto contribui com o patrimônio cultural brasileiro porque, galera, olha que interessante. Aqui a gente tem um texto que está colocando, escrevendo, falando sobre um mito de uma porca e os 7 leitões. Então, o texto, que é o texto que vai sintetizar o mito da porca e os 7 leitões, falar da importância dele, é relevante para o patrimônio cultural brasileiro. Por quê? Então, por que esse texto em específico que fala sobre esse mito é relevante para o patrimônio brasileiro? Letra A. Preserva a história da tradição oral. Aqui a gente tem um gabarito. Por quê? O fato de eu registrar a mitologia em um texto é o fato de eu preservar uma mitologia que muitas crianças hoje em dia, inclusive, não conhecem. Ou seja, está caindo no desconhecimento, mas o texto ajuda a preservar essa história da tradição oral. Então, ajuda a registrar por escrito a tradição oral, o que faz com que a preservação fique mais constante. Letra B. Confirma a veracidade dos fatos narrados. Galera, aqui é um trator de logicidade, Então, o fato de um mito, uma lenda ser escrita, não significa que os fatos que são narrados por ela são verdade, tá? São verídicos. Letra C. Identifica a origem de uma história popular. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tem um distrator de inadequação ao comando, tá? O que o comando quer saber? Por que esse texto é tão importante para o patrimônio cultural brasileiro? Então, assim, a identificação ao longo do mito de que há uma origem da história popular em Botucatu, em São Benedito, no Largo do Rosário e, basicamente ali na Nossa Senhora das Mercês, os lugares onde a gente tem aqui marcas desse mito não são, o que é importante para contribuir para o patrimônio cultural brasileiro em relação a esse texto, O fato é o texto ter sido registrado, em forma escrita. Letra D. Apresenta as diferentes visões sobre a aparição. Aqui, galera, é um trator de interpretação indevida porque o texto não apresenta diferentes visões da aparição, Ou seja, diferentes pontos de vista. Ele apenas vai descrever as características do mito e onde ele é conhecido, tá? Além disso, apresentar diferentes visões não contribui para a permanência do patrimônio cultural brasileiro. E a letra E, gente, que vamos combinar, é a alternativa mais chata de a gente eliminar aqui como uma alternativa, que não é a alternativa correta. Reforça a necessidade do registro das narrativas. Galera, o fato de a gente colocar um texto que é uma mitologia, um mito, uma lenda, em formato escrito, ele vai preservar a história de uma tradição oral. Mas o fato de a gente colocar o texto em escrito não reforça a necessidade do registro das narrativas. Então, assim, apenas escrever um texto que é basicamente ele oralizado não reforça essa necessidade. Ele contribui para que haja uma história da tradição oral, mas não reforça a necessidade do registro das narrativas. Percebe? Então, por exemplo, se eu, Isabela, resolvo escrever um texto, que é um texto ali que conta um mito do lugar onde eu nasci, eu estou preservando a história da tradição oral, mas eu não estou reforçando a necessidade desse registro das narrativas. A própria escrita desse texto não reforça essa necessidade. Ela somente existe. Agora, se eu escrevo um texto documentando, falando que é importante documentar, aí sim eu reforço a necessidade. Mas não é o caso aqui do texto A Porca e os 7 Leitões, ok? Gente, essa daqui é uma questão de nível médio, especialmente a letra E, torna essa questão um pouco mais complexa de ser analisada, Mas eu espero que você tenha acertado. Um beijo pra vocês e até a nossa próxima resolução juntos. Tchau, tchau!